Olá a todos, meu nome é Célio, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo eu faço a pedido de muitos que gostariam de saber um pouco da minha história e também como eu vim para os Estados Unidos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar cansativo. Na primeira parte eu vou estar contando um pouquinho da minha história e segundo, eu vou contar um pouquinho da experiência de como e quando eu vim para os Estados Unidos, o que aconteceu e como Deus abriu a oportunidade para mim estar aqui. Bom, então vamos começar? Bom, eu começo falando um pouquinho sobre a minha família. Eu tenho três irmãs, Carla, Camila e Geisa, e eu nasci na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. E bom, a gente sempre era uma família muito unida e ainda é. Mas infelizmente em 2008 aconteceu algo muito trágico. A minha irmã, Carla, ela estava indo mal na escola e começando com muitas más influências ali. Então, meus pais decidiram mandar ela trocar de colégio. Ah, Através de uma recomendação de um primo nosso, ele recomendou mandar ela para um colégio internato, um colégio chamado FAD Minas, que é um colégio adventista. Então, a gente decidiu mandar ela, meus pais decidiram mandar ela para esse colégio. Mal sabíamos nós a transformação que iria acontecer na vida da Carla nesse tempo que ela estava lá. Sabe, a Carla era uma pessoa que... Ela era uma pessoa muito agitada e ao mesmo tempo era uma pessoa que mostrava muito carinho e amor. E da mesma forma, ela recebeu muito carinho e amor quando chegou nesse colégio. E ali, muito mais que carinho e amor, ela encontrou Jesus e decidiu dar a vida dela a Cristo. Então, no mesmo ano, no ano de 2008, ela ligou para meus pais e falou: eu quero me batizar. Se vocês viriam no meu batismo? Meus pais falaram: sim, sim. Mesmo eles não conhecendo muito, eles deixaram ela fazer, porque eles viram que ela iria fazer algo que era certo. Então, ela se batizou no ano de 2008 e nesse mesmo ano ela voltou para casa, no aniversário dela em agosto. O aniversário foi tudo muito bom, aconteceu todas as coisas certo, mas a gente viu que ela estava um pouquinho diferente, sabe? Ela não deixou servir bebida alcoólica e ela em casa ela estava cantando muito hino, falando de Deus e a gente notou a diferença na vida dela. Mas algo que realmente chocou muita gente, que é ela voltando para o colégio, um dia depois do aniversário dela, mal sabíamos que nós iríamos perder a Carla. Porque eu falo isso? Porque aconteceu um acidente quando ela estava voltando para o colégio. E esse acidente resultou na morte dela e também do passageiro. Somente o motorista estava vivo. A minha família ficou sem amparo, como se diz, sem chão. Por quê? Porque nós não conhecíamos a Cristo e nós não tínhamos uma experiência com Ele. Então isso fez com que a gente pegasse isso, entendesse a morte dela de uma forma muito errada. Mas sabe, um verso da Bíblia que eu gosto muito é Romanos 8:28, que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu acredito que aconteceu para o bem isso também, porque eu vejo que foi um resultado muito grande que a morte dela causou em nossas vidas. A gente ficou sem amparo, mas ao mesmo tempo nós conhecemos a Jesus através da Carla. Sabe, a gente pôde aceitar Jesus como nosso Salvador e uma frase que realmente todos esses anos tem ficado na minha mente é que muitas das vezes a gente perde aquilo que a gente mais ama para ganhar aquilo que a gente mais precisa. E isso é verdade. Nós precisávamos de Cristo. E se isso não tivesse acontecido com a Carla, talvez a gente não estava onde a gente está hoje na nossa caminhada cristã. E isso foi algo muito chocante para nossa família, a ponto que meu pai desenvolveu uma depressão muito forte. E essa depressão fez com que ele manifestasse uma doença genética no fígado, chamada alfa-1 antitripsina. E essa doença fez com que meu pai ficasse, com poucos anos, ele ficou com apenas 11% do seu fígado funcionando. E sabe,
nesse momento foi outro momento que a nossa fé foi provada. Nós já tínhamos aceitado a Cristo como nosso Salvador, a gente tinha aceitado a Cristo logo depois que isso aconteceu com a Carla, no ano de 2009. Aí a gente foi batizado na igreja adventista. Mas no ano de 2010 começou esses sintomas a aparecerem no meu pai e nossa fé foi provada. Porém, dessa vez, a gente não ficou sem o chão, a gente tinha uma fundação, a gente estava fundado em Cristo. E nesse momento a gente estava orando, pedindo, suplicando a Deus. E o que aconteceu foi que meu pai teve que fazer um transplante de fígado. E você deve saber muito mais que eu que muitas pessoas morrem no Brasil por causa esperando um órgão. E a mesma coisa poderia ter acontecido com meu pai. Mas Deus, com o seu plano, Ele abriu as portas e deu a oportunidade para o meu pai de conseguir o fígado. E adivinhe, em apenas 21 dias depois que ele entrou na fila, ele conseguiu o fígado. E hoje ele está conosco aqui. Esse foi o testemunho de como eu vim para Cristo e de como Ele me guiou e guiou minha família. E eu também quero compartilhar o meu testemunho, a minha experiência com Cristo, a minha visão disso tudo. E como Deus me resgatou de muitos vícios que eu tinha, inclusive eu